Paz do Senhor, classe Manaim. Hoje a aula é comigo, essa que vos fala. E nós vamos falar sobre Ezequias, tá? Ezequias, como eu falei lá no grupo da classe, significa o Senhor o tem fortalecido, ou Jeová fortalece. O que eu achei que mais tem a ver com Ezequias é isso, o Senhor o tem fortalecido, e vocês vão ver o porquê, tá? Antes de falar de Ezequias, eu vou falar um pouquinho, né, fazer um flashbackzinho para que vocês possam se situar na história. A aula anterior de vocês foi sobre Amazias, né? Aí vocês aprenderam com Tia Lu e tal. Depois de Amazias, ele teve um filho chamado Uzias. Uzias, né, ali no seu reinado, acabou fazendo algo que desagradou o coração do Senhor. Ele quis oferecer incenso. Só que os levitas e sacerdotes é que faziam isso. Ele quis porque quis fazer. Acabou que o Senhor colocou uma lepra nele. E aí, quem reinou no lugar dele foi Jotão. Jotão, ele foi um rei até bom, só que é aquele mediano. Sabe aquele aluno mediano? Que ele nem é excelente e nem é ruim. Sabe? Não chega aí pra recuperação, mas passa se arrastando. Pronto, foi Jotão. Jotão, ele foi ali um rei mediano, tá? Quando Jotão morreu, quem reinou no lugar dele foi Acaz. Acaz, aí sim, foi bem macabro. Acaz era totalmente louco, né? Além de oferecer incenso, ele ofereceu os filhos dele, né? Queimou os filhos dele, né? Em adoração ao Senhor. E o Senhor achou aquilo ali abominável, tá? Quando Acaz morreu, quem reinou no lugar dele foi, enfim, Ezequias. Ou seja, teve aí 3 gerações de Amazias para chegar em Ezequias, né? Teve Uzias, Jotão e Acaz. E aí, na 4ª geração, após Amazias, houve aí Ezequias. Pronto. Ezequias, ele nasceu nesse contexto meio louco, né? Vocês viram que toda a família dele era meio perturbada, exceto Jotão, que era seu avô, que foi ali mediano. Mas aí o seu pai, Acaz, era totalmente bizarro, né? Além dele fazer idolatria, ele mandou construir, né, coisas idólatras ali para o povo também se prostituir, né? Digamos assim. Deixar o Deus vivo e adorar aos outros deuses. Mas Ezequias deu a volta por cima, meu povo, deu a volta por cima. E é isso que a gente vai ver lá em 2 Crônicas. 2 Crônicas 29, do 3 ao 6. Vamos lá. 2 Crônicas 29, do 3 ao 6. No primeiro ano do reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe sacerdotes e levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse: Ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor, nosso Deus, e o deixaram, desviaram seu rosto do tabernáculo do Senhor, e lhes voltaram as costas. Naquele momento ele chama quem? Os sacerdotes e os levitas, e ele pede para que eles se santificassem. Antes de reabrir de fato o templo, ele pede para que os sacerdotes e levitas se santifiquem. Então, o primeiro passo, santificação, sempre santificação, tá? Então, vamos lá. Lá em 2 Crônicas 29 e 30, a gente vai ver que, de fato, após a santificação, ele restabeleceu o culto, né? Aí todos ficaram muito felizes, adoraram o Senhor. Acho que eu vou ler esse versículo também, é interessante. 2 Crônicas 29, versículo 30, diz assim: Então o rei Ezequias e os príncipes ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, ou seja, os salmos. O vidente. Eles o fizeram com alegria e se inclinaram e adoraram. Ele aí restabeleceu. Ele primeiro santificou, depois restabeleceu, e dessa parte aqui foi para o povo, entende? Ezequias era um cara visionário. Por quê? Da época de Davi, todas as tribos eram o quê? Unidas, eram juntas, né? Não existia essa coisa de reino do norte, reino do sul, casa de Judá ou casa de Israel. Não existia, era todo mundo junto e misturado. Eu já contei essa história pra vocês, né? Após Salomão, houve essa divisão dos reinos, tá? Ezequias, ele fez assim: cara, eu consegui restabelecer o culto, santificar a galera, por que não chamar todo mundo para participar?
E foi isso que ele fez. O que ele fez? Mandou cartas para o reino do norte, ou seja, para a casa de Israel. Ezequias era do reino do sul, a casa de Judá, tá? Aí a casa de Judá enviou cartinhas de amor para a casa de Israel, ou seja, o reino do norte. E aí teve tribo que, tipo, haha, ficou tirando onda na cara dele, né? Tipo, por favor, né, me poupe. Né? Você tá querendo fazer isso, né? Tá querendo ser igual a Davi e tal. Mas aí Ezequias não se importou, né? Ele simplesmente mandou as cartas e vários desceram, né, ali, dependendo da localização geográfica, né, desceram. E se todos foram ali para Jerusalém para comemorar, adivinha o que, minha gente? A Páscoa, a Páscoa. Por isso que eu disse, Deus é tão lindo, né? Porque a gente vai comemorar a Páscoa amanhã. E se você tá vendo esse vídeo hoje, a gente comemorou hoje já. Espero que você não esteja vendo no momento que está acontecendo o culto da ressurreição. Então foi isso que aconteceu. Né? Ezequias foi um cara visionário, ele conseguiu reunir as tribos pelo menos nesses 7 dias, que era a festa dos pães asmos, né? Que era a Páscoa. Então, após esse momento, né, que ele conseguiu restabelecer o culto, conseguiu fazer com que todos adorassem ao Senhor, né, e todos foram impactados com isso. Vamos ver se a gente... Lá em 2 Crônicas 31, isso foi após a Páscoa, tá? Acabando tudo isso, todos os israelitas que se achavam ali saíram às suas cidades de Judá, quebrando as estátuas, cortaram os postes ídolos e derribaram os altos e altares por toda Judá e Benjamim, como também Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para sua possessão, para a cidade deles. Ou seja, eles, além de ser restaurados, estavam ali, né, com o coração queimando, pulsando, para que houvesse também em outros espaços a destruição dessa idolatria. Pronto. Entendemos essa parte. Aí o que aconteceu? Ezequias foi um rei bem sucedido, né, nessa parte espiritualmente falando. Porém, o rei da Assíria, né, o reinado da Assíria, começaram a ficar de olho neles. A Assíria, ela não é um país, tá? É como se fosse uma região onde a maioria se encontra, mas era um povo cruel que se apoderava de terras alheias, de terras de pessoas mais fracas, de povos mais fracos, tá? É diferente de Síria, com S. Síria é um país, de fato. A Síria é um reinado, tá? É algo que transcende o espaço territorial, né? Porque eles não viviam somente naquele espaço, eles conquistavam povos e faziam as pessoas de escravos e tudo mais, tá? Então, o que aconteceu? A Assíria começou a ficar de olho, né? E anteriormente, Acais, que era o pai de Ezequias, ficou com medo dos filisteus e foi pedir ajuda aos assírios. Acais, aquele louco que queimou os filhos, né? Ele, para fugir de um inimigo, foi pedir ajuda ao outro inimigo. E aí deu um BOzinho. Por quê? Quando Senaqueribe, que era o rei na época da Assíria, ficou ali de olho nas terras de Ezequias, ele começou a tirar onda com Ezequias. Tipo, sério que você é de Deus mesmo? Porque ele conhecia a história, né? Conhecia os podres. E começou a jogar na cara de Ezequias. Só que aí Ezequias fez uma coisa maravilhosa. Deixa eu ver aqui, vamos lá. 2 Crônicas, top. 2 Crônicas 32, o versículo 20. Aí vocês leiam o capítulo 32, que vocês vão ver meio que Senaqueribe querendo tirar sarro da cara de Ezequias. Mas no final do versículo, Ezequias faz o seguinte: porém, o rei Ezequias e Isaías mesmo, aquele profeta messiânico, ele era contemporâneo de Ezequias. O profeta, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Versículo 21. Capítulo 32, versículo 21 agora. Então o Senhor enviou um anjo e destruiu todos os homens, valentes, os chefes e os príncipes, no arraial do rei da Assíria. Tá entendendo que Ezequias não precisou lutar? A única coisa que Ezequias fez foi o seguinte:
A Assíria estava de olho nas águas, né, que tinha ali naquela região. Aí o que Ezequias fez? Olha, chama o povo aí pra gente trabalhar e a gente vai tapar esse poço. E a água, eles não vão encontrar água aqui, entendeu? Só que aí foi uma coisa bem inofensiva, né? Ele não foi querer fazer guerra nem nada. Ele só tapou o poço e deu ânimo ao povo. Fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque um é conosco maior do que estar com ele. Entendeu? Aquele versículo bem conhecido, né? Maior é o que está conosco. Tem em outras partes da Bíblia também, né? Só que, como Ezequias conhecia a lei, ele pôde repetir isso aqui, entendeu? Por isso que há frases que se repetem muito, porque era natural que se estudasse os livros da lei. Então, todos os reis tinham que estar na ponta da língua, né? A palavra ali do Senhor. E aí ele repetiu. Lembra, sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis. Essa citação também tem lá em Josué. Né? O próprio Deus fala para Josué. Então aí a gente vê que talvez tenha sido desse texto, né? Mas aí é só uma analogia que eu estou fazendo aqui na hora. Mas é fato que os reis eles precisavam conhecer, meditar no livro da lei. Beleza. Bom, como o anjo conseguiu destruir o exército todo de Senaqueribe, né? E todos os príncipes e tal, Ezequias não precisou lutar. E aí o reinado dele foi tranquilo, entendeu? Só foi prosperar, o povo tava prosperando. Ele conseguiu fazer meio que um açude lá na cidade, porque o pessoal não tinha água de fácil acesso. Ele foi um rei muito bom mesmo, tá? Mas aí o que aconteceu? Ele ficou doente. Essa história a gente pode conferir lá em Isaías 38, tá? Lá em Isaías 38, você vai ver que ele ficou bastante doente. E aí ele pediu a Deus que fosse curado. E adivinha? Isso mesmo, ele foi curado. Lá em Isaías 38, 1, diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse assim: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Isaías, né, que estava ali com ele no momento que eles oraram por conta de Senaqueribe, o anjo veio e matou todo mundo. O mesmo Isaías foi lá depois de um tempo e disse assim: olha, põe em ordem a tua casa. Assim. E aí ele foi orar, né, fez aquele lamento e tal. Ah, Senhor, não sei o que. E aí o Senhor deu outra palavra para eles, né? No versículo, capítulo 38, versículo 5. Vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Ezequias foi o cara que teve sua morte postergada por 15 anos, né? E aí ele viveu, né, próspero nesses 15 anos, só que o que aconteceu? No final de tudo, cagou, entendeu? No final de tudo, o cara lá poderia ter morrido antes dos 15 anos. Se ele morresse ali, acabou, não tinha o que falar, entendeu? Mas o que aconteceu? O rei da Babilônia, né, lembra que é outra coisa, tá? Tinha lá os filisteus, os assírios e os babilônicos. O povo da Babilônia, né, tipo, querendo coja, entendeu? Querendo se aproximar, foram lá no palácio de Ezequias e Ezequias simplesmente abriu a porta do armário. Mostrou tudo, todas as riquezas, mostrou tudo que tinha na sua casa, no seu palácio, todas as riquezas, todas as... E claro que isso não iria dar certo, né? Lá em Isaías 39, a partir do versículo 4, diz assim: perguntou ele, Isaías perguntou para Ezequias: que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais, até o dia de hoje será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor, dos teus próprios filhos que tu gerares,
tomarão para que sejam eunucos, ou seja, que morram virgens, entendeu? Tipo, eunucos, pessoas que não casam. Eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Essa palavra aparentemente parece uma obediência, certo? Mas não é. Por quê? Ele disse assim, boa é a palavra do Senhor. Isso tudo vai acontecer depois que eu me for. Então ele não estava preocupado com a descendência dele, entendeu? E realmente, né, depois houveram outros reis e tal. E lembra que eu falei lá no início da aula de Israel, né, quando a gente deu uma geral sobre Israel, o reino do sul, ele foi exilado para a Babilônia. A galera de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, né, toda essa galera aí foi a que foi levada para a Babilônia, né, justamente para que se cumprisse o que Isaías estava dizendo a Ezequias, né? E foi o que aconteceu. Depois, né? Mas assim, aí ele morreu, farto, né, de dias, morreu normal lá depois dos 15 anos, né? Que Deus disse que ia dar 15 anos pra ele. Só que, qual é? O que a gente pode aprender com isso? Né? Ele superou o passado triste da família dele. Né? Ele realmente não olhou para trás, ele não quis seguir os passos dos seus familiares. 2, ele foi fiel, ele buscou a santificação, ele buscou restabelecer a lei do Senhor no seu povo. 3, ele buscou a comunhão, né, de todo o povo. Ele não pensou só no seu reino, ele pensou em todo Israel de Deus. Né? E 4, no final ele morreu, né, com esse peso. Né? A única coisa que a gente pode falar mal de Ezequias porque ele foi uma pessoa orgulhosa, né? Ele não, sabe? Ele quis se vangloriar de todas as coisas que ele tinha adquirido, que os outros reis tinham, e ali acabou expondo demais, né? Todas as riquezas, né, de Judá para um inimigo, porque Babilônia, Assíria, Filisteus sempre foram inimigos. Então, por que ele estava recebendo um inimigo na sua casa? Né? Por que ele abriu essa brecha? Então, isso é para nossa vida também, né? A gente não pode estar abrindo demais para todo mundo. Isso eu falo no sentido sentimental, emocional, amoroso, que é bem essa fase de vocês, né? Que aí estão esperando o Isaac ou a Rebeca, entendeu? Mas a gente precisa buscar a vontade do Senhor, né? E procurar ter humildade no Senhor. Nunca nos vangloriarmos, né, das coisas que foi o Senhor que nos deu. Tá? Então tá aí a história de Ezequias, bem resumidona. Né? Espero que vocês curtam o vídeo. Né? E vamos lá, amanhã, com a ressurreição. Vamos juntar o povo, como Ezequias fez. Né? E vamos louvar, né, salmodiar o Senhor, porque Ele é digno. Um beijo!